Primeira carta de João, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Amado, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem disser estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevo a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas com a unção dele, os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permaneçam nele, como também ela nos ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele,
para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Aplicação. Glória a Deus pela sua vida, minha amada irmã, que está aqui recebendo, desse maná todos os dias, através da palavra do Senhor. Esse capítulo de 1 João 2 vem mostrar o Senhor como nosso advogado. Jesus é aquele que intercede por nós. Como ele disse aqui na palavra, a partir do versículo 2, que Jesus é a propiciação pelo nosso pecado. Ou seja, é o sacrifício ofertado pelo meu e pelo seu pecado. E todas as vezes que nós pecamos, nós temos essa propiciação, esse sacrifício diante de Deus para nos redimir. Isso é a graça, é a graça. É a graça do Senhor Jesus. Ele é o nosso advogado. É aquele que intercede por nós. Ele é o justo diante de Deus, que nos redime pela vida dele. E ele fala aqui que devemos permanecer na palavra que foi colocada e ensinada desde o princípio. E esse mandamento é que devemos permanecer na luz, que as trevas que possam habitar em nosso coração, que as trevas venham ser dissipadas. Em nome de Jesus, pelo poder da luz de Jesus em nossa vida. Que todas as trevas venham ser dissipadas. E devemos permanecer nessa luz, viver essa luz e transbordar essa luz. Não há como permanecermos no pecado e dizer que estamos na luz. Porque se não reconhecemos os pecados, nós não estamos na luz, nós estamos nas trevas, como disse aqui. Então, o Senhor é conosco e tem misericórdia de nós. E está disposto a dissipar toda e qualquer treva em nosso coração, para que a verdadeira luz brilhe em nós. E ele continua dizendo para a gente não amar as paixões do mundo, não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Mas o nosso amor deve estar voltado a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o mundo, ele é passageiro. Os desejos da carne são passageiros, mas a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. É o que diz a palavra. E depois ele aconselha, que estamos vivendo as últimas horas. Isso tem sido tão evidente nos últimos dias, nos últimos anos, que o anticristo vai se levantar, mas que também existem outros anticristos que estão ali sendo levantados no meio da igreja, sendo retirados do meio dos escolhidos, que tem se levantado contra o evangelho, tem se levantado contra a verdadeira palavra do Senhor, mas que nós não devemos temer, porque eles só estão revelando a sua verdadeira identidade, que eles nunca pertenceram a Cristo, que eles nunca serviram a Jesus. Em meio a tantos escândalos, tantas coisas que temos visto hoje, mesmo diante da nossa igreja, diante da igreja do Senhor, tantas coisas que a gente vê, que a gente não venha se entristecer, pelo contrário. Devemos pedir, Senhor, realmente revela os anticristos, tira do nosso meio, limpa a tua igreja, purifica a tua igreja, tira toda a mácula, todo o pecado, toda a mancha, que os verdadeiros fiéis permaneçam. É essa que tem que ser a nossa oração, não deve ser uma oração de julgamento, mas uma oração de arrependimento e de súplica para que Deus venha deixar permanecer a igreja dele, os verdadeiros cristãos, aqueles que estão ali sendo remanescentes fiéis diante do Senhor. E aí, isso é as últimas recomendações desse capítulo. Filhinhos, permaneçam nele.
para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Amém? Então, Ele diz qual é a recomendação que Ele nos ensina hoje. Devemos permanecer em Cristo, permanecer na Sua palavra, permanecer na Sua luz. Devemos permanecer fiéis, aguardando o grande dia do Senhor, praticando a justiça, porque todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Essa é a recomendação. Virão dias de lutas, virão os dias do fim. Nós veremos muitas coisas acontecerem ainda. O mundo tentará nos seduzir, nos tirar do propósito. Satanás tentará nos derrotar, mas como ele disse aqui também, que nós já vencemos o maligno, porque permanecemos na luz, permanecemos na verdadeira palavra de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus, o nome de Jesus, ele nos redime de todo pecado, de toda treva. Que você, mulher de Deus, possa permanecer na palavra verdadeira, na palavra do nosso Senhor, do verdadeiro Evangelho de Cristo, para que no grande dia possamos permanecer para sempre ao lado do nosso amado Senhor. Amém? Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te faça ser uma remanescente fiel da palavra verdadeira do Senhor nessa terra. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, seu lar, sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por tua palavra. Obrigada porque o Senhor é o nosso advogado fiel. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Deus que está disposto a dissipar todas as trevas do nosso coração, da nossa alma, e trazer luz à nossa alma, trazer luz até as áreas mais escondidas do nosso coração. Venha dissipar, Pai, todas as trevas. Pai, limpa o nosso coração de toda impureza, de toda injustiça, de todo pecado. Que sejamos lavadas pelo sangue de Jesus. Há poder no teu nome, e a tua palavra diz, Senhor, que no teu nome os pecados são perdoados. Venha redimir a nossa vida. Pai, que possamos permanecer na tua palavra, permanecer no verdadeiro evangelho, permanecer no ensino da tua palavra, permanecer fiéis diante de ti como remanescentes, Senhor. Pai, para que no grande dia, Senhor, possamos estar com confiança ali, recebendo a coroa da vida, recebendo, Senhor Jesus, o acesso, Senhor, ao paraíso. Pai, que no grande dia o Senhor venha se alegrar e dizer, vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que é seu por herança. É isso que queremos ouvir, para isso precisamos permanecer fiéis, porque o Senhor foi fiel a nós. O Senhor já pagou o preço necessário por nossas vidas. O que devemos fazer agora, Senhor, é apenas te amar e permanecer fiel a este amor. Não se corromper, não lhe trocar pelos prazeres do mundo, pelas vaidades do mundo, mas permanecer fiel ao teu amor, Pai. Nos ajuda a permanecer fiel, Pai, a permanecer fiel à verdadeira palavra, ao verdadeiro ensino do teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, levanta mais mulheres, Senhor. Levanta mais mulheres que estejam dispostas a permanecer fiel, a permanecer firme, a se levantarem como vozes de Deus nessa terra, a se levantarem como mulheres de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor levante mulheres, Senhor, que estão dispostas, Senhor, a dissipar as trevas pelo poder de Jesus, a viver uma vida segundo o teu coração, Pai. Que sejamos luz nessa terra, que possamos permanecer na palavra e que a tua palavra permaneça em nosso coração, em nossa vida. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pelo renovo que o Senhor nos dá a cada dia com a tua palavra, pelos ensinos que o Senhor nos dá a cada dia, pelos alertas, Senhor, pelos direcionamentos, pela correção que o Senhor traz através da sua palavra.
Que a tua palavra repouse em nosso coração, encontre lugar, cumpra aquilo que a palavra de Deus se dedica a fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Abençoado seja este dia, Senhor. Abençoado seja cada mulher, Senhor, que escuta este devocional. Que o Senhor venha fortalecê-las, Pai. Fortalecer sua fé. Fortalecer seu espírito, Pai, para que elas estejam fortes e para que elas possam, em nome de Jesus, vencer o inimigo. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, minha amada irmã, neste dia. Amém.